Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. De volta com Radar, música e conversa boa. Hoje recebendo Paula Torres Preste, nutricionista e responsável técnica, e Simone Manso de Carvalho Pelícia, médica responsável pelo Banco de Leite. A Simone que vai dar uma boa tarde dela agora. Tudo bem, Simone? Prazer em recebê-la aqui. Pode falar um pouquinho mais próximo do microfone. Prazer é meu, obrigada pelo convite, muito agradecida por vocês nos aceitarem e bater esse papo aqui com a gente. Super boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje aqui. Obrigado pela presença de vocês. Eu já começo perguntando qual é a situação do estoque do Banco de Leite. Para as duas. Atualmente, nós tivemos uma redução importante do nosso estoque no Banco de Leite Humano. Inclusive, a gente até falou, né? Nós temos em torno aí de 10 freezers, até 2 a gente acabou desligando recentemente, porque aumentou muito a demanda de leite humano, porém as doações caíram nesses últimos meses. Tá. Esse é um movimento frequente que às vezes acontece nessa época do ano, junto com o final do ano. Então, sempre a gente precisa incentivar mais, fazer as campanhas exatamente por isso, né? Então, esse espaço aqui super nos ajudando. Porque a hora que entra período de festas, depois férias escolares e carnaval, a gente tem uma queda de doação super importante no Banco de Leite Humano, mesmo no Banco de Sangue, apesar da dinâmica diferente. Para quem acompanha, quem é leigo, né? E ouve falar de campanhas, e a campanha de sangue, ela é, como a gente estava batendo um papo fora do ar, né? Como abrange um público maior, então ela está mais presente na mídia, nas redes sociais. O Banco de Leite, ele tem essa dificuldade de ser algo específico para doação, né, Paula? Exatamente. A gente precisa que sejam mulheres saudáveis, que amamentam seus filhos e que tenham leite em excedente. Então acaba limitando um pouco mais, né? Diferente, né, do banco de sangue, que às vezes abrange uma maior faixa etária também. Ô Simone, eu tinha a imagem de que o banco de sangue, ele tinha algumas parceiras doadoras, né, que sempre estão presentes ali, mas esse número não é suficiente, né? Não, porque o que acontece, né? A gente é doadora de leite, a mulher é doadora de leite por um período determinado, enquanto ela estiver amamentando. Então, se ela amamenta por 4 meses, ela é uma possível doadora de 4 meses ou de 6 meses, conforme o tempo de doação. Então, essa é uma peculiaridade, né? Uma diferença nossa aí. Em relação ao banco de sangue, né? Eu sempre falo que eles estão na frente, olha lá. Porque você pode doar sangue várias vezes, a mesma pessoa ao longo de muitos anos, enquanto o leite não. Então, a gente precisa sensibilizar essa pessoa naquele período. Mesmo ela sendo super parceira, de repente pode ser que ela tenha só um filho. Então ela só vai conseguir ser nossa parceria numa gestação, né? Tá. Num primeiro filho, por exemplo. E por quanto tempo ela consegue doar? O tempo que ela estiver amamentando, é possível ela ser doadora, né? Então esse é um tempo assim que depende da situação dessa mãe, de tempo de trabalho, quando ela vai retornar ou não ao trabalho. Como é que tá a produção de leite dela, porque a gente tem que lembrar que a gente quer o excedente, é o que sobrou. Eu não quero o leite do nenê dela, nem é o nosso objetivo. O maior objetivo do banco de leite é promover a amamentação, o aleitamento materno. E aí, se sobrar, é esse leite que a gente quer, né? Para ajudar os nossos pequenos pacientes lá da unidade neonatal. Paula, pergunta de leigo, falando de forma nutricional. Existe alguma diferença do leite do filho e do leite excedente? Não, na verdade, o leite humano por si só, ele é o alimento mais completo que existe para os bebês. Ele é completo em questão de nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais. E além disso, ele tem alguns fatores como anticorpos, imunoglobulinas, prebióticos, que auxiliam na imunidade do bebê. Então, por isso que a gente fala que ele é o melhor alimento para os bebês, sejam os bebês prematuros da neonatal, né, os bebês da própria mãe, porque tem esse benefício de fortalecer o sistema imunológico, ser nutricionalmente completo, de reduzir, por exemplo, índices de morte súbita, de mortalidade dos bebês. Então ele é o melhor alimento que existe para todos, para os prematuros e para os bebês das mães. A famosa pergunta, né? Qual que é o tempo ideal de desmame? O Ministério da Saúde, ele recomenda que o aleitamento seja exclusivo até os 6 meses
E a partir dos 6 meses inicia-se a introdução alimentar. E é recomendado que a mãe amamente até aos 2 anos ou mais. Tá. Então, o leite, ele pode concorrer com esse ingresso na alimentação. Sim, sim. Ele deve, né? Sim. E a condição de saúde, Simone, da doadora? Quais Então, são os critérios? Para ser doador, ela precisa ser saudável, né? Não ter nenhuma doença que impeça essa doação. Ela não pode ser fumante. A gente faz a coleta de exames, né, para checar. Então a gente vai, a mãe que quer ser doadora, ela é entrevistada, a gente pergunta sobre as doenças que ela já teve, se ela toma ou não alguma medicação, isso é avaliado, coleta alguns exames e avalia esses resultados de exames para a gente poder aceitar o leite dessa doadora. Mas em princípio é mãe saudável, não fumante e que esteja amamentando. Não importa a idade, né? Não. Hoje a gente vê Não. gestações em mulheres mais velhas, né? Sim, é uma característica. Não importa a idade. Não. Está amamentando, Isso. tá apta. A gente fala que ser lactante, tem esse nome bonito aí, né? Tá lactando, pode ser doadora. Legal. Ô Paulo, obviamente você já teve acesso a muitos estudos que comprovam a eficácia do aleitamento materno na saúde da criança, né? Sim, com certeza. E você tem um exemplo prático de alguma criança que vocês acompanharam? Bom, diariamente a gente vê na neonatal, às vezes algumas crianças até há uma tentativa de ofertar alguma fórmula e a criança não tolera. E a gente vê que com o leite humano é diferente, porque a absorção, isso até comprovado em estudos, a absorção do leite humano, ele é muito mais facilmente digerido. Então isso é até uma coisa que a gente vê recorrentemente. Ô Paula, Simone, em todos os blocos aqui a gente vai colocar contatos para quem estiver ouvindo, tá? Ótimo, na audiência ótimo. rotativa do rádio. Então quem tá ouvindo agora, a mãe que tá levando o filho para a escola agora, mas que conhece alguém, conhece uma irmã, uma prima, uma amiga, o que ela deve fazer nesse momento, ouvindo agora? Qual que é o procedimento que ela tem que tomar para ser uma doadora? Entrar em contato conosco lá no banco de leite do HCFMB. Eu vou falar o telefone fixo, a Paula fala o WhatsApp, que ela é mais ligada nesse. Então a gente liga no 3811 6410. 3811 6410. Isso, a gente vai atender essa mãe, vai anotar o nome, vai pegar os dados, vai ver a região que ela mora aqui de Botucatu. Combinamos com ela um horário para visita, para a gente poder fazer a entrevista, ver se ela está realmente disposta, explicar como é que funciona, orientá-la. Então, nesse momento, se eu conheço alguém ou eu posso ser uma doadora, um primeiro contato é no telefone fixo, né? Que algumas pessoas ainda têm, o hospital tem, né? Que é 3811 6410, e também temos um WhatsApp dos serviços do HC, alguns serviços têm WhatsApp. E aí a Paula vai falar esse telefone pra gente. Vai lá, Paulo, o zap é com você. Isso, nosso celular é o 997998289. Repete pra gente. 997998289. Legal. E lembrando que nós do Banco de Leite, nós também não atuamos só com o processamento do leite humano. Nós também trabalhamos com a orientação das mães, a parte assistencial. Tá. Então, as mães que tenham dificuldade na amamentação também, através desses telefones, podem estar entrando em contato conosco. Não só as mães de Botucatu, mas da região inteira. A gente atende toda a região do Polo Cuesta e Vale do Jurumirim. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar, né, das principais dificuldades que as mães encontram, de busca ativa que eu imagino que vocês fazem, daqui a pouquinho aqui no radar da Prever FM. E lembrando, né, você que tá no 100.9, não esqueça que você pode assistir essa entrevista ao vivo pelo site preverfm.com.br. Voltamos já. Radar Prever FM. Seguimos com o radar desta quarta-feira, hoje com a presença da nutricionista e responsável técnica Paula Torre Preste e a médica responsável pelo Banco de Leite, Simone Manso de Carvalho Pelícia. E a gente já recebeu aqui uma mensagem da Pamela Bonifácio. Boa tarde. Banco de Leite, eu só tenho
que agradecer. Me ajudaram muito, eu fui doadora. E hoje eu passo pra todos a bênção que são. Dona Sueli foi maravilhosa pra mim em tudo e toda a sua equipe. Olha que legal, Sueli que foi a grande precursora de toda essa divulgação, né, Simone? A Sueli foi, a dona Sueli foi, ela faleceu, né, mas ela foi incrível nessa nossa história do Banco de Leite, até aproveitando para dizer que o Banco de Leite esse ano, 2026, completa 25 anos dentro do HCFMB. Eu brinco que eu cheguei aqui no primeiro aniversário do Banco de Leite, a Sueli veio depois, um tempo com a gente, né? E incrível, um ícone, tava falando aqui, a Sueli foi um ícone nessa questão da divulgação, de falar sobre o Banco de Leite, de trazer para a população, né? De incluir, né, esse assunto, banco de leite, doação de leite para todos nós, né? Então, assim, nossa, um super agradecimento, Pamela, pela lembrança, me emocionei aqui e foi uma pessoa muito importante, né? O Banco de Leite tem o nome da professora Marineuza, que foi a fundadora, que também já não está aqui conosco, está nos ajudando de outros lugares aí, né? E a Sueli também foram pessoas que fizeram muita diferença dentro do Banco de Leite. Obrigada, Pamela, pela lembrança. Muito agradecida. E aí, ó, todo mundo que precisar de ajuda, pode entrar em contato. Ô, Paula, vocês acabam criando uma rede de amigas, né? Sim, imagino. sim. E é muito legal que às vezes uma mãe que já foi doadora, ela se sente tanta gratidão por ter ajudado, salvado vidas, e quando ela, né, está gestante novamente, ela procura nos procura, né, para ser doadora de novo. Então a gente percebe esse engajamento de quem foi doadora, né, Simone? Também, assim, sim. A Pamela disse, eu falo para todo mundo. Pra todo mundo. Elas saem com essa missão, me parece, né? Sim, quando às vezes engravida novamente, é isso que você falou, né? Já sabe o caminho, até da dificuldade que teve, quer tentar ser doadora de novo. Isso a gente vê com muita frequência. Então, foi uma doadora uma vez, depois quer ser de novo e passa para as conhecidas. E essa história que é muito bonita, né? Agora em maio mesmo a gente tem a comemoração do Dia Mundial da Doação de Leite. Então a gente tem um evento que a gente chama alguma doadora para participar. Na Câmara Municipal também. A Câmara Municipal faz sempre essa homenagem lembra às doadoras. isso. Então tem essa homenagem que a gente faz em maio, que é super jóia, elas ficam muito queridas, muito agradecidas. Muitas das vezes a gente chama, né, vai uma doadora e uma receptora, a gente brinca. Então vai duas crianças, né? Vai mãe e filho. Então a mãe que doou e amamentou, e a mãe que teve o bebezinho, que também pode ter amamentado depois de algum tempo, né? Que ela se recuperou, e o bebê que recebeu esse leite doado. Então é muito emocionante. Muito bacana. Ô, Paula, existe existe o fato de uma criança não aceitar o leite materno? Ela tem alguma intolerância? Existe isso ao leite materno? Existem as crianças às vezes que têm a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, mas tem como a mãe amamentar essa criança. A mãe só precisa tomar alguns cuidados com a alimentação. E aí ela pode amamentar normalmente. Ela precisa tomar alguns cuidados com a ingestão de algumas proteínas, mas, né, fora nesse caso, a mãe pode amamentar normalmente. Nutricionalmente falando, essas fórmulas que a gente tem hoje, elas chegam próximas nenhuma. A riqueza de uma base rica do leite materno? Nenhuma, né? Não, nenhuma. O leite materno, ele é superior a qualquer fórmula. Como eu falei, as fórmulas, às vezes, elas são mais concentradas, elas têm mais osmolaridade, como a gente fala, e às vezes algumas crianças não toleram bem. Diferente do leite materno, que ele é facilmente digerido. E o leite, ele é tão perfeito que ele até se modifica de acordo com as necessidades do próprio bebê. Então, inicialmente, a gente tem o colostro, que é um leite com maior teor de proteínas, com mais anticorpos, né, para o bebezinho recém-nascido, que ele precisa fortalecer o sistema imunológico. Dali algumas semanas, umas 2 semanas, a gente tem o leite mais maduro, que aí ele tem mais energia, mais gordura para proporcionar com que esse bebê cresça. Então o leite é tão perfeito que ele se adapta a essas fases do bebê. Olha só, é como se fosse um sistema que detecta a hora que tem que mudar, é isso? Sim.
Exatamente. Coisa legal, né? Como o corpo humano e tudo que a gente produz é muito complexo, né? Que a gente Muito nunca vai entender, né? Perfeito. Complexo e perfeito. Dá pra ter, assim, uma noção de cada 10 mães, quantas fazem doação? Vai depender muito da região, né? De cada região. Aqui, como a gente tem uma situação que a gente atua aqui no Polo Cuesta, mais Vale do Jurumirim, a gente é referência para atendimento de mães e de bebezinhos menores, né? A gente mundialmente não conseguiria te dizer. Mas a gente gostaria, né? Até falando sobre isso em relação ao Brasil, que é uma referência mundial, viu? Para doação de leite materno e em relação a bancos de leite humano, seria super interessante se a gente conseguisse que a cada 10 uma doasse. Mas essa ainda está um pouco distante, essa é uma realidade bastante distante, né, do que a gente tem, mas seria fenomenal, né, que daí seria 10% da população doando e a gente teria uma capacidade de suprir as unidades neonatais, não só de Botucatu, né, mas do país inteiro, com leite humano pasteurizado. Esse é nosso sonho aí de quem trabalha com isso, né, há muitos anos. Mas a gente não chega nisso, mas seria muito ideal. Só para vocês terem uma noção, mês passado nós tivemos 68 doadoras. No ano passado nós tivemos 762 doadoras. E nós, no mês passado, receptores, né, que são os bebês que receberam esse leite na UTI neonatal, nós tivemos 69 bebês. E no ano passado, aproximadamente 763 bebês beneficiados aí com leite de doação. Paulo, é uma pressão constante para essa conta fechar, né? Sim. Ah lá, Simone até respirou fundo. A gente gostaria de ter esse leite suficiente para atender a todos os bebês da neonatal. Mas como a gente não tem, né, o suficiente, a gente acaba priorizando os bebês prematuros mesmo, ou aqueles que não toleram de forma alguma uma fórmula. Ô Simone, nesse suspiro aí, você já fez uma conta. Qual que é a conta para fechar? A conta para fechar, um mês que a gente fala, que em geral a gente é um banco de leite, né? Porque tudo isso é avaliado. A gente é um banco de leite bem avaliado, a gente consegue oferecer até 80% da capacidade dos pacientes que mais precisariam, e aí a gente tem um paciente que é o paciente, né, foco, vamos dizer assim. É aquele que nasceu com menos de 32 semanas, menos de 1,5 kg, né? Então esse paciente é aquele paciente que a gente prioriza. Então para esse paciente a gente consegue oferecer, né, para esses pacientes quase que toda a dieta e depois de um tempo que eles crescem até 80%. Né? Mas ainda faltam os outros, a gente tem os outros bebês que eu falo que nascem maiores, tal, por isso que vem o suspiro, né? Porque a nossa vontade é que fechasse a conta 100%, mas a gente fecha 80% do que seria a prioridade de alimentação. E às vezes esses casos especiais que a Paula falou, né, de intolerância, algum paciente que tem alguma outra dificuldade e tá um pouquinho fora desse padrão de ser tão prematuro, né? Porque a gente tem às vezes uns pacientes que não são tão prematuros e aí a gente intensifica a atuação na amamentação, para que essa própria mãe consiga produzir e oferecer o leite dela para o filho dela, né? Em média, um bebê ele consome qual quantidade de leite materno no dia? Que a conta vai aumentando, por isso que a Paula até olhou para mim aqui, que eu que fico pedindo lá, ou o pessoal da neonatal, a gente que pede, vai aumentando. Então, conforme passam os dias, a gente vai precisando de mais leite, por isso que é difícil de fechar. A conta é, às vezes, num primeiro dia, por exemplo, eu preciso de 200 ml, né? E pra gente, você me deu né? Vocês chegaram aqui, a gente tem um copo de água. 200 ml eu tomei aqui, não é? E às vezes isso vai um dia pro bebê e no dia seguinte eu preciso de 250, 300 e não necessariamente o ritmo de doações vai nessa velocidade. Existe uma época onde a demanda é maior? Se existe Vou tentar formular minha pergunta aqui. Eu pensei nisso também. Você tem uma época do ano que uma época do ano em que as crianças nascem mais, historicamente falando, estatisticamente. Então vamos pensar, olha, começo da gestação lá no carnaval, pouco depois do carnaval, então dezembro, janeiro, agosto. Tem essa lenda, né? As pessoas têm essa tendência a ter, mas na verdade não, é muito igual, o número de nascimentos durante todo o ano é muito igual.
O que a gente tem é essa dificuldade que diminui a doação. Mas o número, esse que na verdade é a nossa grande busca. O número de nascimentos continua igual e o número de doações diminui. Sim, principalmente inverno, férias escolares, como a Simone falou. Chegou aqui uma dúvida do Francisco. Ele mandou aqui pra gente: boa tarde a todos. Eu já vi um caso de uma mãe que recusava em amamentar o seu filho porque fazendo isso ia danificar o seu seio. É verdade isso? É verdade, se tem esse tipo de comportamento, né? Na verdade, a gente não teria essa questão, né? Tem algumas coisas que às vezes as pessoas trazem de história de família, cultural, mas não danifica, né? Na verdade, não vai ter uma pior estética ou algum dano físico de doença por amamentar. Na verdade, a amamentação acaba protegendo, por exemplo, contra o câncer de mama e câncer de ovário nas mulheres. E super vale a pena a gente falar, aproveitando essa pergunta, né? E às vezes as mulheres falam: mas a hora que eu amamento a minha mama ficou tão grande, depois ela vai voltar ao tamanho original? Volta ao tamanho original, né? Porque durante a produção de leite aumenta essa mama porque ela tá guardando leite, mas depois isso retorna ao tamanho original. Mas não causa dano físico, nem doença ao ato de amamentar, tá bom? Busca ativa, como que é a busca ativa do banco de leite? Nós temos sempre a parceria da imprensa também, que nos auxilia muito nas divulgações, seja pelo Instagram, as redes sociais, né, do HC, as rádios também que nos auxiliam muito, a Rádio Prever mesmo, a segunda vez que a gente vem aqui. E nós também fazemos essa divulgação a todas as mães que têm os bebês aqui na maternidade de Botucatu. Então todas as mães são orientadas, recebem uma explicação do banco de leite, um folder explicativo. Existe uma busca ativa na maternidade também? Sim. De repente uma mãe que está ali, bom, imagino que a maternidade conversa com o banco de leite, né? De repente uma mãe que está numa dificuldade ali, e qual que é o termo técnico, Simone? Para dificuldade? De ter o leite pro próprio filho, da produção do leite. Então, sobre a busca ativa, nossa maior fonte realmente acaba sendo a nossa própria maternidade, né? Porque a gente passa lá e conversa com todas as mães. Porque se você tem alguém que tá amamentando, ela é só a doadora, né? Ela é teu foco. E aí, às vezes, não sei se tem um termo melhor que esse, achei o seu bom. Dificuldade é o que elas têm, aí traz dor, às vezes a mãe tá lá, o bebê acabou de nascer, tem dor, pode ter machucado na mama, porque às vezes pegou errado, no começo é a primeira vez, e aí a gente do banco de leite tá ali para ajudar nessas dificuldades, né, da amamentação. A gente tem a nossa sala de coleta, inclusive é dentro da maternidade. Elas já ficam ali na maternidade, deu dúvida, já nos chamam. Passamos todos os dias lá vendo todas as mães, né? Eu mesmo faço a parte da pediatria dentro da maternidade, até trazer um pouquinho por causa disso, hoje tá meio cheio, né? E aí a gente acaba tendo essas mães, as dificuldades elas procuram e a gente procura dar esse apoio, sim. Audiência rotativa do rádio, cada saída de bloco, então a Simone vem com o telefone fixo. 3811-6410. 3811-6410. WhatsApp? 99799-8289. Repete pra gente. 99799-8289. Rápido break, daqui a pouco a gente volta aqui no Radar da Prever FM. Estamos de volta com o Radar, música e conversa boa. E quem tá hoje aqui com a gente é a Paula Torres Preste, nutricionista e responsável técnica, e também a Simone Manso de Carvalho Perícia, médica responsável pelo banco de leite. Bom, vamos lá, falamos da busca ativa, né? Falamos de todo o trâmite e a dificuldade para se ter doadora. Aqui em Botucatu a gente tem aquele selo de população solidária, né? Vocês puderam observar isso? A população é solidária, de repente a mãe, ela não pode doar, mas ela vai fazer de tudo para divulgar, como o exemplo da Pamela aqui que mandou no nosso WhatsApp. Vocês notam isso também? Sim, notamos muito. Inclusive, recentemente o HC publicou uma nota, né, nas redes sociais do próprio hospital e no mesmo momento que essa nota foi publicada, nós já recebemos várias ligações
no nosso celular do banco de leite. Nós conseguimos já 6 doadoras novas nesse curto período. Então nós observamos, sim, a população de Botucatu nos auxilia muito, nós somos muito gratas. Cada doadora nova é uma comemoração, né, Simone? Nossa, sim, com certeza. muito. Uma comemoração, porque a gente, né, imagina que ela vai ficar conosco aí pelo menos 1, 2 meses, né, ou quiçá mais, como eu disse anteriormente, e é mais paciente atendido, mais pacientinho prematuro. Acho que até para essa mãe que doa, o ato de doar também, de se sentir útil, de ajudar alguém, é uma comemoração geral, assim, acho que para doadora, para gente que recebe, para o pacientinho, então, nem se fala. Tecnicamente falando, como é a retirada do leite materno? A própria doadora pode fazer? Sim, a doadora que faz a retirada. Ela que faz, né? Faz, a gente até vai até a casa mesmo para orientar, né? Ou se ela for até o banco de leite, ela recebe as orientações lá. De como se, por exemplo, fazer a lavagem das mãos, usar a touca, a gente pede a máscara, né? Para ela poder fazer. E aí a gente tem hoje em dia 2 formas de retirada do leite. A manual, que a mãe faz com as próprias mãos, massagem, retirada, ou através das bombas elétricas que estão se popularizando mais no Brasil. Também é possível, só precisa estar dentro das orientações de limpeza, higiene das mãos, o uso de máscara e o gorro, né? Para não cair nada. Sugar, né? Para não cair nada dentro desse frasco de coleta, porque daí inviabiliza depois a gente poder usar o leite. Tá. Tem todo um procedimento, então, né, Paulo? Não é tão simples assim. Não, é simples, mas assim, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não. Né? E de quanto em quanto tempo ela vai tirando o leite para doar? A gente orienta que a doação seria interessante se ela pudesse fazer a retirada, por exemplo, após as mamadas do bebê dela, né? Então todos os dias ela pode. Todos os dias ela Legal. ela pode escolher alguns horários que sejam mais tranquilos para ela, depois dela ter oferecido o leite pro bebezinho dela. E aí ela retira o leite e aí tem o armazenamento, geladeira, e ela tem até quanto tempo para poder entregar para vocês ou vocês irem retirarem, como é? E aí nós fornecemos para essa mãe, que é doadora, todos os frascos já esterilizados, que são frascos de vidro com a tampa plástica. E aí essa mãe, ela vai extraindo leite, colocando nesse frasco e congelando. No mesmo frasco ela pode colocar as várias mamadas que ela extrai. E esse frasco no congelador tem validade de 15 dias. Então antes de 15 dias, a gente fala aí em torno de, no máximo uns 10 dias, elas estarem entrando em contato conosco do banco de leite para a gente buscar esse leite para dar tempo de pasteurizar. Tem mais essa questão, né? A duração do leite, né? Complica ainda mais aí o trabalho. É porque é um processo semanal, a gente precisa estar sempre vendo quem tá doando, se já tem leite pra gente ir buscar. E às vezes as mães não entram em contato porque se atrapalham, daí nós entramos em contato, perguntamos se tem leite, se a gente pode ir buscar, né? Vocês possuem um cadastro, né, de doadores? Sim. E toda sexta-feira nós entramos em contato com essas doadoras do nosso cadastro, as doadoras ativas, no caso. E aí, de segunda-feira, a gente vai até a casa delas e retira esse leite. Inclusive, né, para a mãe ser doadora, ela precisa fazer os exames de sangue, como a Simone comentou. E esses exames de sangue a gente também coleta na própria casa. Então, tudo para facilitar, para a doadora não precisar ir até o banco de leite lá na Unesp. Simone, já aconteceu de alguém querer doar e não ser possível, né? Não, já aconteceu. Já aconteceu, a gente recebe essa pessoa, faz orientação. Às vezes ela não pode doar naquele momento, depois de algum tempo ela pode doar. Mas sim, já aconteceu, a gente também faz a orientação para essas pessoas que querem doar e por algum motivo não pôde doar. Existe um horário específico que vocês trabalham ou não tem hora? Surgir doadora, tem uma equipe indo. A gente fica, na verdade, das 7 às 18 horas, a gente tem um esquema bastante amplo dentro do hospital, de segunda a sexta-feira, mas em tese o banco de leite funciona aos finais de semana e feriados por causa da distribuição de leite dentro do hospital. Mas para contato de doadoras, das 7 às 18 horas, a gente sempre tem alguém de segunda a sexta-feira. Interessante falar também sobre a parceria, né? Porque a Prever chega a outras cidades também. Sim. E a gente tem parceria com prefeituras de outras cidades, que às vezes a mãe não pode vir e a gente não tem como ir buscar,
Mas aí a gente tem as parcerias que os motoristas trazem, isso é muito legal. Agradecer as prefeituras parceiras, aí as mães fazem um contato, as unidades de saúde fazem a coleta do exame pra gente, a gente checa o exame aqui e o motorista dessas cidades passa com o equipamento certo lá, as caixas térmicas que tem um nome próprio, aí esse eu sei que tem um nome especial da Paulo, e ele faz a retirada. Queria agradecer também, né, fazer essa divulgação aí, que isso é bem legal, viu? É importante que as prefeituras participem, né? Porque eu sempre falo, o Hospital das Clínicas, ele só está em Botucatu, né? Mas ele não é de Botucatu. Não. Ele atende aí, já perdi até a conta, mas inicialmente era a região da Cuesta, o Vale do Jurumirim. A gente já está ultrapassando 70 municípios, né, de atendimento do Hospital das Clínicas. Então as prefeituras elas precisam ajudar, né? Sim. E nós temos doadoras na região inteira, Pardinho, Avaré, São Manuel, Bofete. Temos na região inteira. Vocês fazem captação fora da cidade também? Vocês vão para outras cidades ou só recebem? Nós recebemos, nós temos essa parceria, né, com os outros municípios, com os motoristas, e aí a gente articula esse transporte junto com os motoristas e traz esse leite para cá. Traz esse leite e aí manda mais frascos esterilizados para essa doadora, então a gente faz esse fluxo. Simone, a manutenção de toda essa estrutura é cara também, né? Ela é cara, mas a gente também tem que agradecer aí esses últimos tempos, né? O investimento governamental tem sido maior, a gente recebeu, é importante falar sobre isso, a gente recebeu um aporte aí até do Ministério da Saúde, que tem investido mais. Conseguimos melhorar lá o nosso setor em relação à captação, às bombas elétricas, mas sim é uma manutenção cara e trabalhosa, né? Porque a gente precisa de pessoal preparado para poder manipular, trabalhar com leite e também preparado para lidar com as pessoas e com as dúvidas, está disposto, mas temos essa manutenção sim. Como a Paula falou do local do ambiente, freezers, das bombas, do material, dos pasteurizadores, dos congeladores, a gente usa, por exemplo, capela, né, que é uma coisa para não contaminar o leite, que é um ambiente bem limpo mesmo, né, que não entra ar. Então, sim, é uma manutenção constante. Qual é o tamanho da equipe? Atualmente nós temos 2 técnicas de banco de leite, 4 técnicas de enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais. Tem a Simone médica, né? Eu nutricionista e responsável técnica. Nós contamos também com o auxílio de assistente social, psicóloga. Temos uma parceria também com o pessoal da neonatal, a nutricionista da neonatal também, a Gabi. E o motorista. Motorista, sim. Temos os motoristas. Motorista. Qual é o nome do motorista? Oi? Qual é o nome do motorista? O seu Elias. Seu Elias, tá ouvindo a gente, será? O seu Elias é capaz. Ele é fã, hein? O seu Elias é fã. Já foi e voltou várias, teve dia que a gente já exagerou um pouquinho com o seu Elias. Tem pergunta de ouvinte, né? Temos aqui uma mensagem da Cátila. Apenas compartilhar que eu fui doadora de leite em 2016, época em que meu filho precisou ficar no neonatal e eu produzia muito leite. Foi ótimo poder contribuir. Sempre foram muito atenciosas comigo no tempo que fiquei por lá. Que muitas mães possam ter essa consciência e doar também. É a Cátila que mandou pra gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela lembrança. Ficamos felizes aí por você e pelo seu filho. Há 10 anos, né? Foi em 2016. Ela tá feliz porque vocês, no rádio, né, no meio da imprensa, a gente tem um termo técnico que chama pós-venda. Depois que você fechou a propaganda, o contrato, você vai acompanhando o cliente. Vocês também fazem esse pós-venda, né? Isso que cativa ainda mais, né? Sim. As mães que precisam, as doadoras, né? Esses relatos aí só engrandecem, nos ajudam muito, super agradecida. É o reflexo do trabalho de vocês, né? Porque a mulher, ela tá ali num momento vulnerável, né? Vamos dizer assim, acabou de ter um filho, a amamentação, é tudo muito novo. E você ter uma equipe que te acolhe é fundamental. Sim. Isso que a Amanda citou agora, né? No momento vulnerável. O psicológico influi bastante para uma doadora? Sim, muito. Inclusive, né, a maioria dos bebês prematuros da neonatal, os bebezinhos internados na neonatal como um todo,
Uma parte das mães não consegue amamentar o próprio bebê, justamente por conta dessa condição de estresse, preocupação, medo. Então a parte psicológica influencia bastante na produção de leite. Inclusive, a gente fala que tanto a produção do leite, a ejeção do leite é por conta de 2 hormônios, a prolactina, que atua na produção, e a ocitocina na ejeção do leite, na saída do leite. E ela é conhecida como hormônio do amor. Então é quando a mãe tá relaxada, quando a mãe pega o bebê, olha no olhinho do bebê. Então, no momento de relaxamento é que é produzido o leite. Então, nessas situações de maior preocupação mesmo, reduz a produção. Legal. Então, nem toda mulher tem o leite, né, Simone? Mas boa parte de que tem que enfrentar esse momento completamente desse jeito que a Paula falou, né? Esse momento que muitas vezes é delicado, né? Mesmo para, às vezes, a mãe que teve um bebê que não teve nenhuma necessidade de internação, é um momento muito delicado. E aquela mãe que o bebê teve uma necessidade de internação, mais delicado ainda. A gente trabalha bastante junto lá com a psicologia, agradecer a Paula, né? Nossa psicóloga também. E tem esse momento que a mãe fica muito vulnerável, muito sensível, muita cobrança, né? Porque nasceu bebê, nem sempre ela sabe tudo que tem que fazer ali, né? Então, sim, é um momento muito delicado, sim. Em geral, todas as mulheres têm leite. Pode acontecer de ter leite insuficiente, que às vezes a quantidade que produz não é suficiente, né? Mas, em geral, sim, a gente tem produção de leite que pode ser insuficiente, mas que a gente também pode ajudar, se houver essa demanda, ligar no banco de leite, ver o que é que a gente pode estar ajudando essa mãe com essa dificuldade. A gente está lá para isso também, para receber leite e para ajudar quem está amamentando. Legal. Paula, Simone, alguma coisa que eu não perguntei que eu deveria ter perguntado? Não, foi ótimo, muito agradecida. Falar um pouquinho que esse leite ele é submetido à pasteurização, que é como se fosse um choque térmico, é um aquecimento desse leite e depois um resfriamento rápido. Então isso inativa todas as bactérias, né? Toda a questão da microbiologia. Então esse leite de doação ele é seguro para a gente oferecer para os bebezinhos da NEL. Ele passa por exames de microbiologia, de acidez, de calorias, tá? Então, em questão de segurança, o leite de doação ele é muito seguro para os nossos bebezinhos. É verdade. Legal. Valorizar isso, que a gente tria tudo, ver se o leite está limpo mesmo para o bebê a gente poder faz receber. Todos esses processos. Quando ele está limpo, tá tudo certo, ele vai para o bebezinho que está precisando desse leite. Isso, com toda a segurança. Então, mãe que está no trânsito agora, está com o carro estacionado, pelo amor de Deus, a Paula vai falar o WhatsApp do banco de leite do HC. É DDD 14 99799 8289. Repete pra gente. 99799 8289. Simone, agora o telefone fixo. 3811-6410. 3811-6410. Das 7 às 18. Simone, a gente está sempre à disposição aqui. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada, muito feliz em participar, muito obrigada pela recepção, agradeço em nome dos meus pacientinhos prematuros, em nome das mães doadoras, fico muito feliz e honrada por poder ter participado do programa de vocês. Muito obrigada. A honra foi nossa. Paula, obrigado pela sua presença aqui também, muito parabéns obrigada. Pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos, né, em nome de toda a equipe do Banco de Leite, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Valeu, gente. Radar Prevent FM. Você por dentro de tudo. Radar.